Olá, turma! Dessa vez eu quero apresentar para vocês os números primos e compostos. O termo primo vem do latim e significa primeiro ou original. Por isso esse termo foi escolhido para se referir a uma classe de números de onde surgem todos os outros números conhecidos. São eles os números primos. Esses números já eram observados e estudados desde a Grécia Antiga e talvez antes. Trata-se de uma lista infinita de números. Essa lista tem início com o número 2, o qual também é o único número primo e par descoberto até hoje. Nunca se descobriu até onde vai essa família de números. Além disso, nunca se descobriu qualquer regularidade entre eles. Vejamos uma lista contendo alguns desses números. Temos aqui uma relação de números primos situadas entre 1 e 100. Então observe que essa lista vai começar no número 2 e ela não tem nenhuma regularidade. Por exemplo, do 2 até o 3 nós temos uma unidade. Do 3 até o 5, 2 unidades. Do 5 até o 7, temos 2 unidades também. Do 7 ao 11, nós temos 4 unidades. Porém, do 11 até o 13, voltamos a ter 2 unidades. Isso prova que não existe qualquer regularidade descoberta até hoje em relação a esses números. Os números primos são famosos por serem possíveis de ser divididos apenas por si mesmos ou por 1. Vejamos. Temos aqui o número 2, dividido por 2, ou seja, o número primo dividido por si próprio. Resultado, obviamente, 1. O número 2 também pode ser dividido por 1. Resultado, 2. Um outro número primo é o 17, que só pode ser dividido por 17, resultando em 1. O 17 também pode ser dividido por 1, resultando em 17. Porém, o mais importante é ter em mente que todos os números são originados a partir dos números primos. Nesse caso, os números formados pelos primos são chamados números compostos. Vejamos alguns exemplos. O número 10. Ele é formado do produto entre 2 vezes 5. Se você verificar a relação dos números primos, você observará que tanto o 2 quanto o 5 são números primos. É o mesmo que acontece com o número 25, que é formado por 5 vezes 5. Temos aqui uma combinação ou um produto entre o número primo 5. O número 12, formado por 2 vezes 2 vezes 3. O número 30, formado por 2 vezes 3 vezes 5. Observe que todos esses algarismos são números primos. É possível converter números compostos em números primos. Para isso, usa-se um recurso chamado decomposição em fatores primos. Em matemática, a decomposição pode ser entendido como transformação e fatores pode ser entendido como números. Ou seja, estamos falando de transformar números primos em compostos. Vejamos como fazer isso. Antes de tudo, é importante ter em mãos uma lista com alguns números primos. Agora vamos tentar transformar o 32 e reescrevê-lo no seu formato de números primos. Observe que para isso eu vou ter que escolher um dos números dessa lista. Observe também que o 32 é um número par. Sendo par, a divisão deve ser feita sempre pelo número 2, que resultará em 16. 16 ainda é um número par.
o qual só posso dividir por 2, que resultará em 8, que por ser par, ainda deverá ser dividido por 2, o qual resulta em 4. A essa altura deve estar claro que se o número é par, você vai fazer a divisão por 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 é um número primo, podendo então ser dividido apenas por ele mesmo. Ou seja, 2 dividido por 2 é 1. No momento que nós obtemos o resultado 1, nosso cálculo acaba. E nós podemos observar que o número 32, no formato de números primos, pode ser escrito da seguinte maneira: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos tentar agora escrever o número 27 no seu formato de números primos. Da mesma maneira, eu vou ter que escolher algum número da relação de primos para fazer essa transformação. Observemos que o 27 é um número ímpar. Sendo um número ímpar, eu não vou poder fazer a divisão por 2, porque isso poderia resultar num número com vírgula, o chamado número quebrado. Portanto, eu vou tentar fazer essa divisão com o próximo número da sequência. Depois do 2, nós temos o número 3. E é perfeitamente possível de fazer essa divisão. 27 dividido por 3 é 9, que ainda é um número ímpar. E ainda é possível de ser dividido por 3. Ou seja, 9 dividido por 3 será 3. 3 é um número primo. Sendo número primo, só posso fazer essa divisão por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Como vocês devem estar lembrados, que nós obtemos ali o número 1, significa que nosso cálculo terminou e eu posso escrever o número 27 no seu formato de números primos, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Vejamos agora como transformar o número 300 e escrevê-lo na sua forma de números primos. Temos aí um número par. Sendo número par, a divisão deve ser feita por 2, tendo como resultado 150, ainda um número par, que dividiremos por 2, resultando em 75. A partir daqui, muito cuidado. 75 não é um número par, temos um número ímpar. Sendo um número ímpar, devemos tentar fazer a divisão pelo próximo número da sequência, ou seja, o número 3. 75 dividido por 3 é 25. Se você continuar tentando fazer a divisão por 3, você obterá o número quebrado, o que não é possível aqui. Nesse caso, você deve tentar o próximo da sequência, que é o número 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 é um número primo, que só pode ser dividido por si próprio. 5 dividido por 5, portanto, é 1, o que nos leva à conclusão do nosso cálculo. Isso permite constatar que 300, no seu formato de números primos, é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Muito bem, pessoal. Esse primeiro vídeo serviu para apresentar o conceito de decomposição em fatores primos, bem como os números primos e os números compostos. Realize atividades para fixar esses novos conhecimentos. Até breve!